Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Dessa vez nós vamos analisar uma pergunta que é frequentemente feita. Deus castiga? Será que realmente Deus castiga ou será que é de acordo com o que muitos costumam falar? Que Deus não castiga, nós somente colhemos os frutos do que nós plantamos ou o resultado das nossas atitudes. Vamos analisar a Bíblia e vamos ler também, antes de ir para a Bíblia, no dicionário, o que significa castigo. É importante você sempre ler a sua Bíblia com dicionário. A gente coloca isso desde os primeiros vídeos que nós fizemos e é importante você sempre consultar o dicionário. Se você for no dicionário e perguntar e procurar a palavra castigo, está relacionado a pena ou punição que se aflige à pessoa ou animal. Segunda definição, observação sobre um erro ou uma falta, repreensão, admoestação. Então a gente conclui que castigo é diminuir o bem-estar de alguém, restringir a liberdade de alguém, é um tipo de punição. E a gente se pergunta o seguinte: Deus, ele causa uma punição? Deus, ele castiga alguém? Nós vamos analisar algumas passagens da Bíblia e ver que sim, Deus castiga. Aqui em Salmo 118 a gente vê de uma forma bem direta. Salmo 118, versículo 18. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Ou seja, ele está falando aqui que o castigo veio de Deus. O Senhor me castigou. Ele não está falando aqui eu estou colhendo fruto das minhas ações. Embora nós não podemos ignorar ou desprezar totalmente essa questão de colher o fruto das ações, porque lá em Gálatas, no capítulo 6 e versículo 7, fala que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, de Deus não se zomba, dependendo da tradução da Bíblia que você está utilizando, fica claro que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará, ou seja, tudo que ele plantar, ele vai colher. Então haverá uma retribuição, um castigo por conta dos erros cometidos, por conta da transgressão. Há sim o castigo, Ah, mas será que foi Deus que castigou? Foi Deus que impôs esse sofrimento para pessoas? A gente vai analisar mais passagens para você concluir que existe essa punição por parte de Deus. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 19, versículo 15, olha o que está escrito. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Quem castigou a cidade? Não foi Deus que falou que ia queimar a cidade, que ia destruir a cidade? Essa destruição, esse castigo qual os anjos estavam falando com Ló, não era essa punição, esse castigo que Deus estaria trazendo contra Sodoma e Gomorra? Analisando também Levítico 26:43 diz assim: mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mais uma vez, Deus falando que haveria castigo por causa da iniquidade. As pragas do Egito, de Êxodo 7, que inicia ali no versículo 14, no caso não seria Deus, não teria sido Deus também a castigar o egípcio. A Bíblia fala que foi a mão forte de Deus que se levantou, que se moveu contra o Egito. Então a gente vê Deus castigando, punindo os egípcios para livrar o povo de Israel. Então Deus quem castigou, Deus que mandou aquelas pragas para castigar os egípcios. Mais uma afirmação aqui, no caso desta vez em Isaías 29, versículo 6, diz assim: do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Aí de repente você fala, sim, você leu várias passagens do Antigo Testamento. Deus tinha uma forma de tratar
no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Deus ele passou a tratar o povo, o seu povo, as nações, de forma diferente. Vamos analisar se Deus mudou essa forma de tratar as pessoas com respeito a castigo. Quando a gente vai para Atos capítulo 6, onde fala de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, onde fala de Ananias e Safira, a Bíblia deixa claro, aqui no versículo 4, Pedro repreendeu Ananias, conservando, porventura, não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ou seja, a punição veio. Quer dizer, Deus, ele continua punindo, Deus continua castigando mesmo no Novo Testamento? Sim, esse é o modus operandi de Deus. Deus, ele pune, ele castiga, haverá no fim dos tempos a vingança de Deus, a grande tribulação, será o período da vingança de Deus, mas a parte essa questão da grande tribulação, o dia da retribuição, como a Bíblia aponta algumas vezes, a gente vê claramente em várias passagens que existe a punição de Deus. Está escrito também que leais são as feridas feitas pelos que ama. Leais, Provérbios, leais são as feridas feitas pelo que ama. Ou seja, se Deus nos ama, ele pode nos punir, ele pode nos ferir com o castigo, mas com a intenção de nos corrigir, de nos advertir, de nos colocar de volta no caminho. Quem é pai, quem é mãe, já castigou o seu filho, colocando de castigo sentado sem assistir nada, tirando brinquedos, deixando ele sem sair. Enfim, você castiga com a intenção de dar uma correção no seu filho. Então Deus trabalha dessa forma, punindo, ensinando, mostrando amor. O castigo também é uma punição. Existiu castigo, como no caso de Sodoma e Gomorra, que foi para destruição, que foi realmente uma punição que foi para exterminar aquele lugar, aquela terra, aquele povo que tinha esgotado as oportunidades que Deus tinha dado para eles, e eles não souberam aproveitar. Então Deus, ele trabalha, ele age dessa forma. A gente tem um exemplo de Herodes também. Herodes, ele foi exaltado, louvado, reconhecido como uma voz de Deus. Você pode ver a referência aí em Atos, capítulo 12, versículo 23. E ele não deu glória a Deus. Ele assumiu aquela glória para ele. A Bíblia fala que ele expirou, ele morreu comido de bicho. Quer dizer, aquilo foi um castigo de Deus, foi uma punição de Deus. Aí vem a maior questão. Sim, como saber atualmente quem está sendo castigado por Deus? Será que a pessoa que está sofrendo no hospital com doenças gravíssimas, pessoas que sofreram acidentes, perderam parte dos seus corpos, ou um membro, um órgão do corpo, tem estado debilitada, essa tragédia que aconteceu na vida da pessoa foi uma punição de Deus, foi um castigo de Deus? Aí é que entra aquilo que nós falamos no início. Nós não podemos atribuir todas as tragédias ao castigo de Deus. Tem gente que o acidente que aconteceu foi por causa da imprudência dela ou de outra pessoa. Então a gente não pode atribuir essa consequência da vida da pessoa, esse sofrimento da vida da pessoa como um castigo de Deus, consequência da vida. Se a pessoa ela ama a Deus, então vai se cumprir o que está escrito. Aquele acidente, aquela tragédia, aquela doença vai contribuir de alguma forma com a vida dela. Como está escrito, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a pessoa ama a Deus e acontece algo de ruim, aparentemente na vida dela, ela pode ver que isso pode estar ligado aos planos de Deus. Se ela ama a Deus, pode estar ligado aos planos de Deus. Mas nós não podemos apontar que todas as coisas ruins que acontecem está sendo um castigo de Deus, Porque existem pessoas que elas fazem tantas coisas erradas e não acontece nada de ruim na vida dela.
mas tem outras pessoas que fazem só coisas boas e às vezes acontece uma coisa ruim na vida dela. Um exemplo de Jó. O que de errado Jó fazia para ter recebido aquele castigo, bem que foi o diabo que causou, mas com permissão de Deus? E havia uma intenção por parte de Deus em permitir aquilo tudo. No final de todo o sofrimento, Jó falou: na verdade eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele passou por tudo aquilo, mas valeu a pena, porque ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma renovação, uma oportunidade. Ele não se entregou, ele não caiu em meio às tentações que ele enfrentou, impostas pelo diabo. Então a gente vê que Deus, ele tem a sua forma de agir. Nós não podemos atribuir todas as coisas ruins como castigo de Deus, mas temos que entender, sim, que Deus castiga. Deus castiga principalmente os seus filhos. Como diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e versículo 18, versículo 19, diz assim, próprio Senhor Jesus falando, né, a igreja em Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essa repreensão, essa disciplina, não seria um castigo também? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, aliás, são as feridas feitas pelo que ama. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ou seja, Deus, ele tem um modo, uma forma de agir também, principalmente com seus servos. Ele não vai castigar e punir somente os incrédulos, não. Ele vai punir e castigar os seus filhos com o intuito de corrigir, de colocar o seu filho, o seu servo, no caminho certo. Eu vou deixar mais alguns versículos aí para você poder conferir, né? Amós 1:3, né, que fala que Deus não vai tirar o castigo. Ezequiel 25:17, que Deus vai executar vingança furiosas e castigos, né? Ezequiel 5:15, que Deus vai trazer terríveis castigos. Jeremias 48, né? Por falar nisso, o exílio da Babilônia, os 70 anos de exílio na Babilônia foi um castigo de Deus, porque o profeta Jeremias disse, o profeta Jeremias falou, exortou o povo, não houve conversão, não houve mudança e houve o castigo, foram para o exílio da Babilônia. A gente vê o caso de Davi, né? Davi, ele pediu para Joabe, o comandante do exército dele, levantar o censo em Israel, contar as pessoas. A Bíblia fala que foi o diabo que tentou ele fazer aquilo, Satanás. E ele foi e numerou as pessoas. No final de tudo, o castigo veio. Deus apresentou para ele, através do profeta, 3 opções. E ele ali, né, com humildade, caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caia na mão dos homens. Houve castigo durante 3 dias, os homens morreram, ele clamou a Deus, Deus ouviu, clamou dele, e ele foi até a eira de Araúna. A gente pode conferir isso em 2 Samuel 24:21. Perdão, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 25, diz assim: e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Houve um castigo por causa do erro de Davi, né? E o erro foi severo. Homens, pessoas morreram por causa daquele castigo. Poderíamos citar outros e outros exemplos, mas eu acredito que já deve ter ficado claro para você. Todas as coisas ruins que acontecem são castigos de Deus? Não, não. O homem colhe aquilo que planta? Sim, como nós lemos em Gálatas, no capítulo 5. Deus, ele não se deixa escarnecer. Não podemos zombar de Deus. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele irá colher. Tá bom? Eu espero ter contribuído aí com o seu conhecimento. Se você aprendeu assistindo esse vídeo, esse estudo, dê aí o seu gostei e assista os demais vídeos do nosso canal. Até o próximo estudo.